Saudações a todos, meu nome é Carlito Jonas Chilauli, eu sou o tutor para a cadeira de Consolidação das Demonstrações Financeiras, conforme já havia me apresentado em sessões anteriores. Estamos trabalhando juntos neste módulo. Quero desde já enaltecer ainda os estudantes a continuarem a rever os seus manuais e outras fontes indicadas como referências para o alcance dos objetivos desta disciplina em curso. Então, o dia de hoje nos é reservado à aula de consolidação das demonstrações financeiras, âmbito e aplicação. Antes de irmos direto ao assunto, nós temos que entender que, com a crescente globalização, as empresas tendem a expandir-se a nível mundial, no sentido de maximizar aquilo que são os seus lucros, atuando de forma conjunta ou atuando em grupo, como se pode dizer. O que é isto de grupo? Grupo é basicamente um conjunto de empresas constituído por uma mãe e suas subsidiárias. As subsidiárias, por sua vez, são as empresas que são dependentes da empresa-mãe. Muito bem. Sendo assim, como todos sabemos que a empresa é um conjunto de fatores humanos e materiais que concorrem para o processo produtivo, nós devemos saber que elas, no campo da sua atuação, têm por objetivo maximização de seus lucros. É por esta razão que elas atuam em grupo. Atuando em grupo, emerge a necessidade de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. Então, o que é demonstração financeira consolidada? Demonstração financeira consolidada é um processo extracontabilístico realizado por uma empresa-mãe com as suas subsidiárias, com o objetivo principal de traduzir a situação econômica e financeira de todas elas como se de uma entidade econômica se tratasse. O que deve ficar claro aqui é que a demonstração de contas consolidadas consiste em apresentar o relatório econômico e financeiro de todo o grupo, como se de uma entidade econômica se tratasse. Para a materialização, para a prossecução da consolidação das demonstrações financeiras, existem métodos. Elas agrupam-se em três principais. O primeiro método é consolidação integral. Esta consolidação integral é utilizada comumente em situações em que há um domínio da controladora sobre as controladas. Geralmente, utiliza este método quando a empresa-mãe detém uma participação acima de 50% sobre as suas subsidiárias. O segundo método é o método proporcional, que é comumente utilizado quando as empresas atuam de forma conjunta em conglomerados, em empreendimentos conjuntos, em holdings, trusts, entre outras formas de atuação conjunta. O que deve ficar em mente é que utiliza-se o método proporcional quando denota-se uma atuação conjunta. Por fim, temos o método de equivalência patrimonial. O método de equivalência patrimonial é utilizado em situações em que denota-se uma influência significativa, onde a empresa-mãe tem o poder de eleger um ou dois administradores nas suas subsidiárias. Então, o método de equivalência patrimonial é um dos métodos muito utilizados na atualidade, bem como o método integral. Mas o método proporcional
é desencorajado na medida em que é difícil fracionar alguns itens do ativo, do passivo ou do capital, porque o método proporcional tem em vista aglutinar, consolidar as contas utilizando o percentual da participação sobreinvestida em todas as rúbricas existentes, tanto no balanço, tanto na demonstração de resultado e outros mapas de consolidação de contas. Então, este método não é viável para o uso comum na atualidade. Muito bem. Etapas do processo de consolidação de contas. O processo de consolidação de contas compreende 4 principais etapas. A primeira etapa é a determinação do perímetro de consolidação, que consiste em identificar ou alistar todas as empresas envolvidas no processo de consolidação. Para que isso se torne fácil, é necessário que se esboce o organograma do grupo. O organograma do grupo vai facilitar identificar qual é o percentual da participação da empresa-mãe para com as suas subsidiárias, qual é o nível de controle, qual é o nível de dependência. Então, o organograma do grupo é o ponto de partida para a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. A segunda etapa é a escolha do método a aplicar. Mencionamos os 3 principais métodos de consolidação. A segunda etapa vai indicar que método de consolidação poderá se aplicar neste grupo de empresas. A escolha é facultativa dependendo do ritmo de atuação e interesses do grupo. A terceira etapa são operações prévias. Nas operações prévias, nós temos uma situação em que devemos escolher uniformizar as normas, as leis de contabilidade. Porque, como dizíamos, as empresas de capital aberto tendem a se expandir, as políticas contabilísticas da empresa-mãe, onde estiver, e as políticas contabilísticas da empresa subsidiária, também onde estiver, elas devem ser padronizadas, no sentido de traduzir a informação de caráter contabilística e financeira uniforme. Isto acontece também com a padronização da moeda, padronização dos termos, padronização das normas, entre outros aspectos que vão tornar a informação contabilística perceptível para um conjunto alargado de utilizadores. E por fim, temos a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, que é a quarta etapa. A quarta etapa não é nada mais, nada menos que elaborar o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de variações no capital próprio e outros relatórios de gestão, formando deste modo um conjunto das demonstrações financeiras consolidadas. Sendo assim, de uma forma geral, nós devemos saber que o processo de consolidação tem como objetivo principal traduzir a informação de caráter econômico e financeira de um grupo como se de uma entidade apenas se traçar. Existem situações em que há dispensa na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. Vamos aqui a listar alguns pontos em que uma empresa mãe pode não ser obrigada a elaborar as demonstrações financeiras consolidadas. O primeiro ponto é quando a empresa mãe é totalmente subsidiária ou parcialmente subsidiária de uma outra empresa que detém capitais próprios e os acionistas, mesmo sem direito a voto, terem sido informados
que a empresa não elabora as demonstrações financeiras consolidadas e os mesmos não se opuserem à real situação. Queremos aqui dizer que se é uma empresa mãe principal, ela é uma subsidiária de uma outra empresa. Ou a tal empresa é uma intermediária. E os sócios acionistas, com ou sem direito a voto, terem sido informados que esta tal empresa-mãe não elabora as demonstrações financeiras e todos eles não se opuserem perante esta situação. Há dispensa na elaboração das demonstrações financeiras, porque há fundamentos para efeito. O segundo aspecto é quando os títulos da dívida, os capitais próprios da empresa mãe não forem transacionados na Bolsa de Valores de Moçambique ou no estrangeiro. A outra situação, para que haja dispensa, é quando a empresa-mãe é uma intermediária e a mesma elabora as demonstrações financeiras para o consumo público, obedecendo todos os preceitos plasmados no PGC, NIF, Plano Geral de Contabilidade, baseados nas normas internacionais de regulamento financeiro. Caso isto se verifique, há dispensa para a elaboração, porque as demonstrações financeiras são direcionadas ao público. E por fim, há dispensa quando a empresa-mãe não depositou as suas demonstrações financeiras ou não está apta a depositar junto de uma entidade reguladora e que não tenciona em obter futuramente um instrumento a título de dívida no mercado de capitais aberto. Há dispensa, não há necessidade que a empresa elabore as demonstrações financeiras consolidadas. Então, falando de forma geral, que a consolidação vai sendo um processo em que temos lá uma empresa-mãe, temos as empresas subsidiárias, elas vão reportando essas informações na generalidade para traduzir a informação financeira de um grupo como apenas de uma entidade se tratasse. Este é um processo. É um processo que envolve vários procedimentos a serem seguidos. Então, na próxima aula, nós iremos falar sobre os procedimentos da elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. E lá nós poderemos aprofundar com mais detalhes os passos a serem seguidos na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. E quero agradecer a todos pela colaboração e pelo tempo que dispensaram. Muito obrigado a todos e voltamos a nos encontrar na próxima sessão. Boa aplicação a todos, boa revisão nos conteúdos e sucessos.